Olá, Igreja de Cristo, graça e paz. Espero que todos vocês estejam bem. Foi iniciado o nosso estudo sobre a mutualidade cristã. E a ideia desse breve vídeo aqui é fazer uma síntese do que foi trabalhado e que você tenha aí uma fonte de consulta quando necessário. Olha só, mutualidade é algo que espera-se que os membros do corpo de Cristo façam uns pelos outros. Reciprocidade, permuta, troca. São coisas boas que fazemos e podem ser coisas que não são agradáveis que devemos evitar, ou seja, não devemos fazer uns pelos outros. Deixa eu só mencionar aqui algumas situações como se fosse uma espécie de um diagnóstico de uma igreja local. Olha só, escuta aí. Se na sua igreja houver alguma ou algumas dessas características a seguir, significa que esta igreja está precisando estudar esses mandamentos da mutualidade. Vamos ouvir aqui algumas dessas situações. Olha, uma espécie de tristeza coletiva, você percebe no ambiente da sua igreja, um sentimento de desilusão, vazio, falta de interesse pelas coisas dos outros. Não é que significa cuidar da vida dos outros, mas é interesse no que está acontecendo com os outros. Falta de diálogo, falta de comunicação efetiva, desinteresse pelas atividades da igreja, mau humor, tensão, sentimento de solidão e de incompreensão, ridicularizações, sarcasmos generalizados, falta de entusiasmo, falta de fé, vida espiritual individualizada, ou seja, evita-se a coletividade, insultos, grosserias, atividades paralelas, frequentes discussões, ausências sem justificativas, vida de egoísmo e individualismo, não compartilhamento de vida, falta de atenção, ausência de perdão, indisposição para hospitalidade, inveja, questionamento de autoridade do líder, murmuração sobre atividades e programas, ausência de comunicação e relação pessoal informal, né, ou seja, fora do ambiente do culto, prioridades profissionais ou de lazer acima das prioridades da igreja, comparações a respeito de outras igrejas e maledicência, que é falar mal, né? Generalizada. Olha só, 27 itens aí que chamamos bastante atenção. Então, assim, é importante a gente entender o valor do relacionamento que sadio que deve existir entre os irmãos em uma comunidade de fé. Então, hoje, nesse resumão aqui da introdução sobre a mutualidade, nós precisamos entender que na Igreja de Cristo deve ser ali um ambiente propício para a manifestação de amor entre os irmãos. Então, mutualidade, em resumo, é isso: que nós façamos algo bom pelos outros ou deixemos de fazer coisas que não são boas pelos outros. Então, há pelo menos aí, estima-se, em torno de uns 36 imperativos no Novo Testamento que indicam que são ordens que nós, discípulos de Jesus, devemos obedecer para proporcionar um ambiente de amor, de afeto, um ambiente agradável para se conviver com a irmandade. E aí nós precisamos saber que a mutualidade, essa relação de fazermos coisas boas pelos outros ou deixarmos de fazer coisas desagradáveis, ruins contra os outros, vai promover um ambiente de comunhão em que as pessoas querem estar juntas. E nesse lugar vai ser atrativo para aqueles que não pertencem a essa comunidade, quando adentrarem nesse ambiente, querer permanecer ali. Querem ser percebidas as pessoas. A sociedade, as pessoas vivem em um momento em que elas estão muito carentes de atenção, de afeto, de um ambiente propício para bons relacionamentos. E é isso que Deus quer. O que Deus fez conosco não foi restaurar, restabelecer, reconciliar conosco através de Cristo, retomando um relacionamento de pai para com filhos,
um relacionamento amoroso, tornando nós os seus filhos e formando a família dele, a família da fé entre nós, somos irmãos, a gente não se chama de irmão e irmã. Então, é uma comunidade aberta e que está sempre apta a receber mais pessoas para conviver neste lugar. A família de Deus, ela está sempre em crescimento, franco crescimento. E na igreja local, a prática da mutualidade, ela vai se manifestar de algumas maneiras. Uma delas é através dos ministérios da igreja. Muitas frentes de trabalhos são necessárias estarem em plena atividade para atender necessidades que nós temos na igreja. Casais, jovens, crianças, ministério de louvor, oração, ensino, pregação, e muitos outros na área social, na área da família, problemas que são muitas situações que precisam ser trabalhadas. Então, os ministérios, quando faltam ministérios na igreja ou pessoas que se interessem em participar ou realizar ou se envolver com ministérios, a igreja fica incompleta nessas frentes. Então, quando você está servindo aos seus irmãos, à igreja, através de um ministério, você está fazendo algo pelos outros. Isso também é mutualidade. E os dons espirituais que recebemos do Senhor, né, do Espírito Santo, que são as ferramentas que vão nos capacitar a realizar a tarefa que o Senhor espera que realizemos em sua igreja, ou seja, nós por nós mesmos, nossas capacidades não são suficientes. Então, ele nos capacita com dons para servirmos melhor ainda os nossos irmãos e irmãs na igreja. Então, quando você identifica o dom que você tem, quando você recebe um dom do Espírito Santo, é para o bem da comunidade da fé, não é para você, é para a comunidade. E ali você está fazendo algo em favor dos outros através do dom que o Espírito Santo confiou a você. E quando nós temos reuniões familiares, os nossos encontros, seja escola bíblica, estudo bíblico, reuniões de oração, cultos de adoração ao Senhor, também são ambientes propícios para termos comunhão com os irmãos e fazermos coisas também pelos outros, saudar o irmão, abraçar os irmãos, estar ali alegres com os irmãos, às vezes até chorar com os irmãos, se preocupar com os irmãos que estão passando por algum problema, que precisa de auxílio de diversas frentes de necessidades. Né? Então é importantíssimo. E por fim, o discipulado é também uma oportunidade daqueles que já estão maduros na fé, os discípulos que já alcançaram um pouco mais de maturidade, auxiliar os que estão chegando. Então é uma caminhada junto em que um ajuda o outro, um auxilia o outro a crescer. Vão ser pessoas que vão fazer com que o novo na fé cresça ao ponto de mais à frente frutificar, ou seja, reproduzir. Amanhã é ele que está discipulando o outro. Então é necessário também a realização do discipulado para ensinar os nossos irmãos que estão chegando, as nossas irmãs que estão chegando, a crescerem também na graça e no conhecimento. Por fim, meus queridos irmãos, queridas irmãs, é muito importante sabemos que, como discípulos de Jesus, nós precisamos viver num ambiente em que seja promovido nesse ambiente, o fruto do Espírito, que é uma vida que nós vamos glorificar a Deus através das nossas vidas e vai externar isso nos nossos relacionamentos saudáveis, evitando toda espécie de situação que possa trazer uma conturbação para o ambiente. Não permitir ser usado pelo inimigo para ser um instrumento de criar discórdias e produzir os frutos, né, as obras da carne, perdão, que vão, de certa forma, trazer para esse ambiente uma contaminação que todos nós temos que lutar para que não ocorra. Tá certo? Essa é a introdução sobre a mutualidade e nós vamos prosseguir nossos estudos nos próximos domingos, entrando em mais detalhes. Agora nós vamos falar imperativo por imperativo. Não vai ser possível falar dos vários que temos, mas trataremos de 17. Te aguardamos no próximo encontro e até lá e fique na paz.